Fodeu. Oi, meus queridos, bom dia. Olha só, como é que a gente faz? Tem trânsito. Como é que a gente faz pra super... Vou chamar por nome. Olha lá, ó. Olha que belo. Vai. Isso sim, ó. É trânsito. Isso sim que é trânsito, de verdade. Olha, e quem manda em tudo? Quem é que manda em tudo? Ah, o Cani! Beijos. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em qualquer parte desse planeta e que nos acompanha aqui no nosso programa Entrevista. Hoje nós temos em especial aqui o Douglas, que veio participar do nosso programa e, claro, né, vai falar um pouquinho sobre os 4 elementos da gestão simplificada. E quais são os elementos? No que se refere à pessoa, falaremos sobre o líder, o papel do líder. Também falaremos sobre o gestor, né? Qual é o seu papel? E, claro, trazendo o ponto de vista do Douglas, para o Douglas, como que isso se dá dentro do seu negócio. No que se refere a empresas, falaremos sobre o tema de gestão e também de liderança. Temos aqui conosco também a Andrea Pirillo, direto da Itália, junto com Douglas, tá, gente? Douglas também está conosco, direto da Itália. Andrea, seja muito bem-vinda. Ciao a tutti, olá a todos. Bem-vindo, Douglas. Que bom ter você com a gente. Tchau, tchau. Hoje eu estou aqui em Nápoles e o Douglas está na Toscana. E quero agradecer a participação do Douglas, que tem uma história muito bacana para apresentar para a gente. E o Douglas, a gente convidou ele porque o Douglas acabou ficando conhecido como o cara que comprou as casas de €1. E ele vai acabar contando um pouco dessa história para a gente, desde o comprador da casa de €1 até o empresário Douglas hoje, que tem um projeto muito interessante, não é verdade, Douglas? Conta pra gente. Tudo bom com vocês? Então, começou exatamente dessa maneira, né? Com essa ideia da casa de €1, e que eu vinha já estudando há um certo tempo, uns 3 anos mais ou menos, eu vim estudando sobre esse assunto. E eu achei interessante esse assunto, né? Porque eu sempre gostei muito de história, de revitalização. Sou apaixonado pela Itália, acho que como 100% dos brasileiros também são. E aí depois eu conheci através de um outro trabalho, eu conheci hoje o meu atual sócio, ele conversando com ele no Brasil sobre essas casas de €1, eu falei, olha, eu tenho essa vontade dessas casas de €1, nem ele conhecia essas coisas de casas de €1, que eu achei mais engraçado, né? Eu falei, olha, essas casas de €1 são mais conhecidas fora da Itália do que própria dentro da Itália, né? E aí eu conversei com ele, e aí falei assim, vamos ver. Eu falei assim, olha, eu achei interessante isso, vamos começar a estudar esse assunto, né? Reunião aqui na Itália, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha que fazer uma reunião aqui e coincidiu. Eu falei, olha, eu estou indo para a Itália mesmo fazer essa reunião por lá, de outro trabalho. Ele falou, Douglas, eu também vou lá, visito minha família, e a gente verifica quem sou eu. Douglas Rock. Vim para a Itália para conhecer esse projeto de casas de €1 e me apaixonei, assim. Obviamente, como a gente coisas, né? Eu faço tudo com muita paixão. Um agendamento aqui na prefeitura, falando que a gente viria para conhecer o projeto. Eu fui apresentado à cidade, as coisas legais, e eu me encantei já de cara com a cidade. Então, foi nesse momento que eu falei, é aqui mesmo. E é quando eu cheguei e senti aquela coisa, falei, essa cidade tem uma energia maravilhosa e é isso mesmo. É a mesma coisa quando você vai numa sorveteria, tem 80 sabores.
eu fico maluco, é muita informação, né? Eu falei assim, não, é só de maracujá mesmo, tá bom. Então, eu cheguei aqui com todas essas opções, mas quando eu cheguei em Fábrica de Vergemoli, eu nem precisei olhar as outras. Eu falei, não, é essa mesmo. É aqui mesmo que vai acontecer tudo isso. E foi a partir daí que a gente começou. Então, um pouco da minha história foi quando eu cheguei aqui, me apaixonei pelo projeto dessa história que já vem de revitalização. Conheci uma cidade que é linda, incrível, com uma natureza maravilhosa, próxima a Lucca, próxima a Firenze, próxima a Pisa, meia hora de tudo. Se eu quiser esquiar, se eu quiser ir para a praia, perto. Eu falei, meu, é aqui mesmo. E a partir daí, eu comprei minha primeira casa. A minha primeira casa de €1 aqui. A partir daí, a gente começou a trabalhar, então, com essas coisas de casa de eu chamei meus amigos, minha família, amigos, porque onde eu comprei essa casa, tinham mais 16 casas em volta. E eu falei, olha, vai ter todo esse processo para a gente revitalizar e vai ser interessante estar todo mundo junto, as pessoas passam no Instagram, essas coisas, para compartilhar esses pequenos detalhes, assim, do dia a dia, né? Porque quando as pessoas falam, uma casa de €1 é muito afastado, é no meio do nada, não tem nem internet, não tem água, não tem luz, não tem pedra, não tem nada. E não é isso, né? Então eu fico mostrando um pouco da realidade. Obviamente, eu estou contando a realidade que eu conheço. Pode ser que sim, existam cidades menores de €1 que está realmente naquela condição, mas eu estou falando do que eu conheço, né? Do que eu selecionei para mim. E nisso se transformou um grande negócio. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a falar bastante desse processo, que eu estava fazendo esse trabalho aqui na Itália, e o prefeito, o síndaco aqui, ele é uma pessoa muito ativa, e ele trabalha o marketing da cidade muito forte, assim, sobre esse projeto de casa de €1 para chamar a atenção. Imagina uma cidade de menos de, são 800 e poucos habitantes, uma comunidade muito pequena. Então ele faz milagres, assim, ele chama a atenção. Então ele está em rede de TV falando da cidade, ele faz matérias, muita coisa. Então teve um dia que uma pessoa da CNN Internacional falou sobre essas coisas de casa de €1 e falou assim, não, fala com o Douglas. Aí eu fiz uma entrevista para essa CNN Internacional. Aí a partir daí, aí mudou tudo. Por quê? A CNN Internacional vendeu essa matéria para mais de 50 países, assim, espalhou essa matéria. Aí depois eu fiz na CNN Brasil, UOL, Terra, Globo, tudo no Brasil depois. E a partir daí, o negócio ficou gigante. Entendeu? Coincidentemente, e um pouco trágico, foi positivo no meu ponto de vista, no meu negócio, foi que nesse meio da pandemia, que o ano passado, eu estava aqui na Itália, na verdade eu vim para começar as obras na minha casa, na minha casa. Então eu estava fazendo a reunião com todo mundo, tudo mais, e aconteceu todo o lockdown, essas coisas. E aí, nesse meio tempo, aconteceu uma coisa interessante aqui na Itália, que foi a aplicação do Superbonus, que é um projeto, ele prevê um incentivo muito forte em vários setores da economia, né? Foi um decreto que foi lançado, então eles fizeram um plano de comércio, e um dos setores que carro-chefe é o setor da construção civil. Então, eles criaram um pacote chamado Superbonus, onde o governo auxilia e ajuda financeiramente quem vai fazer uma reestruturação. Você vai adequar a sua casa para deixar ela mais dentro de segurança sísmica, você vai colocar melhor, então você vai consumir menos energia, vai transformar a Itália num país menos dependente também de energia externa, de gás, de petróleo, coisas que a gente não tem aqui naturalmente. Então eles querem transformar a Itália também num país que as pessoas se tornem independentes. Então tudo foi em cima disso. Então uniu o que a gente estava fazendo de reformas de casas antigas, mais o Superbonus. Então o meu negócio deu uma virada muito forte.
Então, nisso, um processo de cuidar só, de trabalhar só com amigos e amigos de amigos. Hoje a gente já está reformando, vai reformar um monte de casas. A gente tem uma lista de espera de mais de 1.400 pessoas só aguardando uma casa para eu encontrar uma casa para essas pessoas. Então, assim, o negócio cresceu bastante, bastante. Então, falei bastante agora, né? Vamos ver se a gente tem pergunta. A gente começa por aí. E o bacana foi isso, foi porque de uma coisa que chama o meu site, né? Minha empresa chama Sonho It, né? Que é o sonho italiano, né? Do sonho mesmo. Então, eu sou um pouco levado a isso, falando um pouco sobre liderança, né? Sobre essas coisas. Eu sou muito movido a prazer, a fazer as coisas com muito coração, sabe? Então, isso, para mim, é o divisor de águas de qualquer tipo de negócio que a pessoa possa fazer na vida. Então, se você vai fazer alguma coisa, tem que fazer com muita paixão. E tudo que eu faço é em cima disso. E o mais bacana, porque, assim, obviamente, eu já sou amigo dos meus amigos que vieram comprar casa aqui, tá tudo bem, vai ser uma grande festa. E começaram esses amigos de amigos, aí depois veio gente que eu não conhecia, que conheceu por causa de muitas matérias, e eu me tornei muito amigo dessas pessoas também. Então, naturalmente, vão acontecendo esses filtros naturais da vida e vão trazendo pessoas da mesma vibração que você está, né? De revitalizar, de querer vir para cá, de fazer uma diferença, de estar num lugar interessante. Então, hoje eu sou muito grato a tudo isso por conta desse movimento todo que foi girado, né? Que a gente fez essa gestão de energia aqui. E trouxeram essas pessoas incríveis. E todo dia eu estou conhecendo pessoas mais legais, as pessoas da cidade estão muito entusiasmadas. Então, é um sonho mesmo. É um sonho que, assim, do nada, parece que se realizou. E se você olhar para trás, parece que foi muito trabalho, mas você não sente esse peso, porque você faz tudo com muita calma, assim, né? Com muita tranquilidade. Porque você está apoiado, obviamente, né? Falando sobre gestão, você está apoiado de gente competente do seu lado, que trabalha, que faz as coisas acontecerem. Você está apoiado com uma prefeitura que entende o que você está fazendo, as pessoas que estão chegando estão sabendo exatamente o que você está querendo, está da mesma sintonia, né, das coisas. Então, essa união de tantas sintonias, eu acho que esse é o sucesso que está acontecendo, né? Falei muito, né? Falou essencial, né, Douglas? Essa é uma pequena apresentação, né, da Peixe. Falou bem. Assim, você trouxe aí algumas palavras suas, né? E uma parte, né? Uma partezinha da sua história, né? E como que lá no início foi importante, né, as suas ações, por mais que você tenha tido um trabalho num núcleo um pouco mais fechado, né, um trabalho que eu digo assim, de falar sobre as casas de €1, de falar da sua experiência, né, para as pessoas mais próximas, isso veio como uma fonte, né, de inspiração. E no que se refere ao líder, né, que é um dos nossos pilares aqui da gestão simplificada, o líder, ele é fonte de inspiração, né? E olha que impressionante, você iniciou ali com algumas ações e um grupo um pouquinho menor, e isso foi expandindo, isso foi crescendo, né? E olha a dimensão hoje que isso tomou até agora e que daí para diante, né? Isso até agora tá aí, mas daí para diante deve crescer ainda mais ainda, é o que a gente torce, né? Porque coisa boa a gente tem que falar. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente aqui no centro da cidade, vão chegar a 60 famílias. São 60 pessoas que vão ter casas aqui, que vão trazer coisas interessantes. Tem gente que quer... O mais engraçado dessas pessoas que estão chegando é que elas se empolgam com que realmente, como você falou, né? As pessoas falam assim, nossa, Douglas, eu vejo você limpar a fonte, você fazer as coisas, eu também quero, deixa um pedaço aí que eu vou ajudar você quando tiver. Então, assim, você motivar as pessoas a fazerem uma coisa sem você precisar pedir, né? Então, eu estou fazendo um movimento aqui de limpeza da cidade, porque eu gosto de fazer coisas assim. E eu tenho o maior prazer de abaixar, pegar papel do chão, limpar, fazer as coisas, porque é como se eu estivesse esperando
os meus amigos chegarem. Sabe quando você arruma a casa para esperar as pessoas? Então, mais ou menos isso, né? O certo é deixar a casa arrumada, né? Mas até aquele dia que você fala assim, não, eu vou receber essa pessoa tão carinhosamente que hoje eu vou colocar uma mesa de toalha nova. É mais ou menos isso, sabe? Então, eu não vejo a hora de acabar toda essa pandemia, essas coisas, e eu não vejo a hora de chegar o primeiro carro, assim, com pessoas que eu conheço e falar assim, olha só o que eu arrumei para vocês, vem aqui. E todo mundo assim, Douglas, deixa um pedaço para eu arrumar, vem aqui, eu quero arrumar a fonte com você, esse moinho, me deixa um pedaço para fazer isso. Então, assim, estão vindo pessoas com essa intenção. Tipo, tem uma pessoa incrível, que ela é uma super restauradora, então ela fez faculdade aqui em Firenze de restauração, ela é super famosa em São Paulo, super competente. Douglas, eu quero fazer uma ação de restauro dos documentos da cidade, coisa que ninguém faz, e estão abandonados. Então, assim, ela quer, por vontade própria, fazer isso, ensinar as pessoas, obviamente, o básico, passar um pincel de manutenção, e ela, obviamente, faz as coisas mais técnicas. Mas, assim, ela quer fazer engajamento das pessoas para começar a tomar cuidado de documentos, porque o estudo se perde, né? Então, tem muita coisa que precisa ser tomada conta. E aí são comunas pequenas. Então, assim, tem uma pessoa, obviamente, que ela tá validando o diploma dela de médico, é um casal. Então, para trabalhar na Itália, ele falou assim, Douglas, eu quero fazer uma ação social com os idosos. Tem uma pessoa assim, todo mundo que está vindo para cá tem uma ideia de coletividade. Isso que é muito legal, sabe? Você implantar essa ideia nas pessoas e você falar assim, olha, é assim que eu quero, é assim que eu acho que é legal. Como eu falo, né? Parece que eu estou montando uma arca de Noé, né? Então, eu falo assim, ó, já tem uma galinha, um gato. Então, parece, assim, estou vendo pessoas muito legais, interessadas também. Isso que é o mais importante, a pessoa está interessada. Não é só assim, quero uma casa na Itália porque agora é um bom momento de investimento. Não é nem esse perfil. Aliás, nem chega perto pessoas com esse perfil, assim, sabe? É engraçado. Naturalmente chegam pessoas assim, Douglas, cara, eu te acompanho, vejo o que você está fazendo, tenho maior vontade de conhecer esse lugar, já conheço, seguindo você, já conheço as coisas, parece que você é da família, porque tanto que a gente segue você, e eu quero estar aí, e quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu falei assim, venha só com boa vontade, um braço forte, que está perfeito. E é fantástico, né, Douglas? É isso que você falou da coletividade. Você percebe que é algo que você inicia ali, né? E ali, o papel do líder, né? Como que ele influencia as pessoas que estão à sua volta, né? As suas ações, as pessoas que estão à sua volta olham, se impactam e isso vai, de uma certa forma, levando elas a refletir também a respeito das atitudes delas, né? E isso também vai sendo e vai crescendo, né? Isso daí vai alcançando as pessoas que elas conhecem e assim vai indo adiante. Isso é muito interessante, porque, assim, obviamente, as pessoas aqui, elas também têm o cuidadinho da casa delas, elas colocam as plantinhas, agora é época de verão, de primavera, então tá todo mundo colocando as flores, plantando florzinha na cidade, tá super bonitinho. Aí eu vejo as pessoas vendo o que eu fiz, e aí ela percebe que também é legal ter um cuidado. As pessoas daqui eu já vi assim, tipo, agora eu vejo ela varrendo um pouco à frente da casa dela, que ela antes não ia. Olha o líder que inspira. Aí eu falei para ela assim, nossa, bravo, que belo, né? Eu falei assim, olha que ótimo que você está fazendo. Ela falou assim, eu gosto também. Eu falei, que bom, que legal. Então, assim, isso é muito legal de ver, sabe? Sim. Eu acho que, porque assim, é o cuidado que você tem com as coisas, independe, é o capricho que você tem com as coisas, capricho do bom sentido, né? Em português. Que assim, que você tem nas coisas, eu acho que isso espelha qualquer um. Ninguém vai jogar uma bita de cigarro no lugar onde você acabou de varrer. Você pode ter certeza disso. Existe aquela teoria, né, da janela quebrada, né? Que se você vê uma janela quebrada, o negócio vai se deteriorizando. Agora, assim, se você vê um negócio arrumadinho, dificilmente alguém vai estragar aquilo arrumado. Então, se você manter organizado, se você manter tudo certo, as coisas vão fluindo dessa maneira. Então,
é um processo interessante de se observar. E eu estou observando isso que eu sou observador, sabe? Então eu vejo essa situação. O prefeito aqui falou para mim, falou assim, Douglas, você percebeu que já mudou a energia da cidade, das pessoas? Eu falei assim, você achou? Porque eu já sabia, né? Eu falei assim, você achou? Ele falou, porque eu queria saber o que ponto de vista que ele achou, né? Ele falou assim, eu vejo que as pessoas estão mais entusiasmadas. O que significa? Sabe, ter uma esperança? Porque hoje, como tem esses borgos que vão caindo a população, vão diminuindo as coisas, os habitantes, as pessoas vão ficando cada vez mais tristes. Então, agora elas percebendo que está vindo um movimento inverso de chegada de pessoas novas, pessoas com vontade, querendo, fazendo e tudo mais, elas estão super animadas. Então, as pessoas falam assim, nossa, eu não vejo a hora de começar a chegar todo mundo aqui. Então, assim, de fazer um café, de tomar café, de sair. Então, é muito legal. Eu sou muito feliz, muito feliz. Eu acho que é muito bacana isso, Douglas. E você, nessas atitudes, você está contando para a gente que as pessoas acabaram já te vendo, mesmo antes de você ter empresa estruturada, você já se mostrou como líder dentro daquela dessa realidade de fábrica. Mas o mais interessante, e um líder natural, olha só, na hora que você deu o exemplo, as pessoas começaram a mudar pequenas atitudes, varrer, você inspirou as pessoas a transformarem as suas ações. Só que eu também observo em toda a história, que eu também acompanho com você há mais de um ano, há um ano praticamente, Sim. E a gente tem se falado, crescer o Douglas comprador, o Douglas que encontrou uma oportunidade, e aí agora a gente vai falar do Douglas empresário, o gestor, né? O Douglas que encontrou uma oportunidade numa situação totalmente sustentável de reestruturar uma região que você está fazendo com o coração. Eu acho que é bacana mesmo, é com o coração na boca mesmo. Você fala com amor e você organizou tanto a empresa Sonho It, né? Quanto uma nova empresa que você estava me contando outro dia, Sim. que é Bônus Super Bônus. Então, me conta um pouco do seu papel como gestor dessas empresas. Eu sempre fui empreendedor, né? Então, obviamente, tudo que a gente está falando são a parte gostosa, a parte boa de tudo, né? Obviamente, quando eu estava aqui, no Brasil, eu tenho uma outra empresa que é de futebol americano, e por conta de toda essa história, eu estava trabalhando com os dois projetos simultaneamente, e, obviamente, por conta de toda essa pandemia, a minha empresa de futebol americano também ficou bem estagnada. Obviamente, para todo mundo foi um processo muito doloroso de adaptação e descobrir uma saída de tudo isso, né? E eu acho que todo mundo ficou pelo menos uns 40 dias aí bem pensativo sobre isso, né? A gente até hoje bem pensativo, mas eu fiquei uns 40 dias aí bem pensativo de ficar parado olhando para a parede pensando, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer com tudo isso? E assim, obviamente, eu já tinha a minha visão das casas aqui, sabia que era um negócio interessante de se fazer, mas a gente não tinha o super bônus ainda, entende? Então eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer essa gestão de uma empresa à distância, né? Totalmente, a minha empresa é online, obviamente, mas assim, trabalhando online com ela, estando na Itália, diferença de fuso, lidando com as pessoas lá, cheio de projetos que tiveram que ser parados por conta do Covid, da pandemia, e como é que a gente vai sair dessa? Agora, a minha questão mais espiritual é a seguinte, assim, eu sempre, assim, quando tem um grande dilema na minha vida, eu sempre peço. Eu peço para que venha uma mensagem assim, eu falo assim, Deus, me dá uma solução. Me dá uma solução. Todo mundo acha que é bobagem minha, assim, que é uma coisa meio mística minha. Não é. Eu falo para todo mundo, para todos meus amigos. Eu falei,
pede, mas não pede toda hora, não. Mas no momento certo, você pede de verdade, que vai abrir uma coisa para você que você vai entender. Observa, não fica desesperado, porque assim, obviamente é muito fácil você falar, não fique desesperado se você tem 5 filhos, passando fome, essas coisas. Mas assim, eu acho que se dá um passo para trás e respira, e aí você vai enxergar uma solução. Foi o que eu fiz. Então, nessa parte de gestão, assim, aí, como eu já havia trabalhado já com essas pessoas aqui na Itália para comprar minha casa e tudo mais, eu falei, olha, é o momento, eu acho que está acontecendo isso, e vai abrir alguma coisa muito interessante. E foi abrindo esse negócio, esse mercado do sonho It, que era auxiliar as pessoas a comprarem as casas na Itália e ajudar a reestruturar elas através do super bônus. Começou a crescer tão forte esse processo que muitas pessoas que estavam aqui na Itália, que já têm casas, eles queriam também trabalhar com super bônus, só que eles não sabiam nem como começar. Aliás, hoje muita gente nem sabe como iniciar esse processo. Então, mais um nicho de negócio. Então, o Sonho It, ele cresceu e virou bônus.it, que é essa gestão. A gente faz uma gestão 360 graus para auxiliar a pessoa. Douglas, eu tenho uma casa, me auxilia a fazer tudo nela. Ok, só me dá essas documentações que a gente faz tudo para você. A gente alinha essa documentação, faz o projeto, entra com o pedido do super bônus, acompanha as obras, seleciona as empresas, te entrega pronto o processo. Então, assim, por que a gente fez isso? Porque eu já vi esse nicho de negócio lá atrás. Então, a gente vem estudando durante um ano, porque, é lógico, gestão é estudo, né? Também. Então, assim, existe a parte da liderança, que você faz uma coisa meio que inata, é uma coisa meio espiritual, uma coisa meio sensitiva, sabe? Uma coisa sensorial. E depois você fala assim, não, mas você também tem uma base de conhecimento, você observa, você faz as coisas e isso vai funcionando. Então, hoje, na nossa equipe, a gente tem pessoas extremamente competentes, a gente tem engenheiro estrutural, tem um arquiteto, tem geômetras, a gente tem todo um grupo de pessoas bem qualificadas que a gente alinhou com todas elas, obviamente, porque a gente tinha mais conhecimento de super bônus, né? Porque a gente já vem estudando há bastante tempo. A gente alinhou todo fez um grupo bem coeso e a gente conseguiu fazer isso. Então, quando a gente começou, quando eu percebi que estava nesse processo do crescimento muito forte do Sonho It, a gente percebeu que tinha mais esse outro negócio, que era uma das pessoas que já tinham casas aqui na Itália e não sabiam como começar a trabalhar o super bônus. Então, hoje a gente tem na nossa equipe, obviamente, falando já sobre um pouco de gestão, a gente sempre trabalha com as pessoas, né, melhores que a gente, né? Então, assim, obviamente, a gente tem os engenheiros estruturais, a gente tem o arquiteto responsável, que tem uma equipe de arquitetos, a gente tem o geômetro, tem uma equipe de geômetras. Então, assim, a gente hoje já tem uma equipe bem grande e bem unida em relação aos pensamentos de como a gente pode trabalhar. Então, por quê? Porque a gente formou a equipe. Então, como as pessoas não tinham tanto conhecimento em super bônus, e como a gente já vem trabalhando com isso há um ano, estudando diariamente, qualquer coisa que aconteça de novidade, a gente vem estudando, a gente vai nas entrelinhas, porque é uma lei, então a lei pode ter alguns tipos de interpretações diferentes, então a gente vai buscar essa interpretação, então a gente vai a fundo das coisas. Então, hoje a nossa equipe são formadas de pessoas que entenderam como funciona e como que a gente pode trabalhar. E todo mundo trabalha da mesma maneira. Então, isso também diferencia um pouco o trabalho, a gestão, porque quando você está trabalhando com, por exemplo, se eu trabalhasse com um engenheiro que não é da minha equipe, até ele entender o mecanismo, o formato que ele tem que trabalhar para entregar para a gente, então ele já ia quebrar um pouco essa corrente. Então, por isso que a gente formou uma equipe que todo mundo sabe a mesma linguagem. Então, faz assim, olha, eu vou entregar esse documento, porque esse documento tem a ver com isso, é importante isso, então a gente vai entrelaçando e a gente fecha todo o laço nessa história. Então, hoje, por isso que hoje antes a gente estava trabalhando só aqui na região de Fábrica de Vergemo, na Toscana, em relação ao Sonho It. Então, agora com o bônus, super bônus, agora a gente atende outras regiões da Itália. São várias regiões, acho que só mais a parte de Abruzzo para baixo, que a gente ainda não está atendendo. Mas a gente já está atendendo a maior parte da Itália, resolvendo essas coisas do super bônus. Então, para a gente foi muito legal, por quê?
a gente começou a chamar tanta atenção em relação a isso, que outras empresas vieram atrás, né? Hoje, obviamente, dentro do nosso grupo, tem uma construtora que é ela que vai fazer a gestão de todas as outras construtoras. Então, a gente sempre tem um capo que depois coordena os auxiliares, né? Auxiliares de se passar assim, né? As empresas, os outros parceiros, não auxiliar, os parceiros. Então, hoje a gente conseguiu replicar o processo e a gente conseguiu atender melhor agora todos, porque todo mundo fala assim, Douglas, você me ajuda aqui na minha cidade? Eu falei, olha, enquanto eu não conseguir fazer esse atendimento da maneira que eu acho que tem que ser feito, eu prefiro atender só aqui. No momento que eu conseguir replicar da maneira que eu fique confortável, porque as pessoas confiam no que eu estou falando, né? Então, assim, essa credibilidade que a gente passa quando a gente conversa, ela tem que ser um caminho só de uma mão, né? Não pode quebrar isso nunca. Então eu falo, olha, eu prefiro não fazer isso com você agora do que eu fazer alguma coisa que não vai ficar bacana e não vou gostar de fazer esse tipo de trabalho. Eu prefiro saber exatamente o que está sendo feito, saber o nome da pessoa, saber das coisas, como que é a casa dela, se eu fui visitar. Então, hoje obviamente, a gente tem uma equipe comercial agora que já faz isso por mim. Então, a gente faz a gestão dessa equipe comercial, eles filmam, eles mostram, a gente tem esse bate-bola. Obviamente, não consigo me desdobrar para ir para toda a Itália. Então, a gente tem essas equipes que vão e a gente faz as reuniões para saber exatamente como é que é cada situação e a gente define qual vai ser o trabalho que vai ser feito. Então, hoje, eu me sinto mais seguro para poder fazer isso. Então, fechando todo esse pacote, o Superbônus, ele tem algumas formas de ser utilizado. Que você pode pegar o Superbônus, você, Douglas, por exemplo, eu vou reformar minha casa, eu posso gastar o meu dinheiro e eu vou me creditar porque eu gastei o meu dinheiro. Tá? Vamos supor, eu gastei 100 mil euros para construir e reformar minha casa com o meu dinheiro. Então, você vai pegar todas aquelas notas, você vai se creditar em 100 mil euros. E esses 100 mil euros você pode descontar imposto de renda. Eles fazem isso para descontar em 5 anos, dividir em algumas parcelas. Como o valor é muito alto, não compensa para ninguém hoje fazer esse tipo de situação. Quando o valor era muito mais baixo, por exemplo, antigamente, aqui também tem um EcoBônus, se você for trocar as janelas, 3 mil euros, por exemplo, e você quiser descontar esse imposto de renda, 3 mil euros até você consegue. Agora, um montante tão alto, então as pessoas acabam não fazendo esse tipo de troca, né? Você pode compensar em desconto de imposto de renda. Outra opção é você pegar, você se creditar desse super bônus. Vou fazer um memorial descritivo do quanto eu vou gastar 100 mil euros, aí você vai no banco e troca esses 100 mil euros como fosse um financiamento lá deles. O banco tem... O que eu não gosto muito é que o banco, além de ter uma burocracia que eles pedem histórico bancário, coisas de imposto de renda, fazem você fazer um seguro. Eles fazem umas jogadas lá que eu não gosto muito. Nem estou aqui também para criticar, porque é o negócio deles. Que eu também não recomendo, entende? Então, o que acontece? Tem uma outra modalidade, que é a que a gente trabalha, que eu acho a mais bacana, que é, você se creditou, você falou, a minha casa vai custar 100 mil euros para reformar. Então, você pode ceder esses 100 mil euros para a General Contractor. General Contractor, o que ela é? Ela é um grupo de pessoas que tem de investimento, de investidores, que ela tem esse dinheiro disponível para comprar o seu crédito. E ela e o que ela vai fazer? Ela vai fazer a gestão desse crédito. Então, ela vai absorver esses 100 mil euros, né, esse seu crédito, e ela vai pagar todas as obras. Então, vai dar 40 para a janela, 30 para o telhado, 20. Então, ela que vai fazer esses pagamentos. E em contrapartida, o que ela ganha, né, comprando seus créditos? Porque o Superbônus, ele é 110%. Então, ele vai receber 110, ele compra por 100, mas ele se acredita em mais 10%. Então, o governo depois, ele troca esse papel com o governo, ganhando esses 10%. Então, a gente trabalha no formato de General Contractor. Então, a gente chamou tanta atenção dessas coisas que hoje a gente tem um grande parceiro que é uma General Contractor. Então, que é uma coisa super difícil de ter, e a gente tem, e ele é nosso parceiro, a gente é o representante dele na Itália.
por exemplo, entende? Então, é legal você ver que um pequeno começou no sonho It, e foi crescendo, criando um formato, você fazendo toda essa parte de liderança, né? E essa parte da gestão foi obviamente, sendo trabalhada, obviamente, igual eu falo, eu sou só a ponta do iceberg, embaixo tem um monte de profissional muito competente, o meu sócio é um arquiteto super competente, então, e extremamente inteligente, então ele também faz toda essa parte dessa gestão, na verdade, a gestão maior é da parte dele, porque ele também é um grande cérebro de tudo isso, e foi crescendo. Hoje a gente está aí com o sonho It super forte, o superbônus.it crescendo cada vez mais. Então, foi uma trajetória bem interessante, assim, para um ano você vê tudo isso acontecendo, eu conheci muitas pessoas legais. A gente hoje, a cidade, ela está mais conhecida no Brasil do que na própria Itália. Todo mundo do Brasil, acho que deve saber onde fica a fábrica de Vergemo hoje em dia. Isso que é o mais legal. Eu falo para todo mundo, a fábrica de Vergemo é mais conhecida no Brasil do que na Itália. Como que é importante, né? Você falou sobre o líder e a gestão, e o gestor, né? Como que eles se completam e como que é importante que perceba que cada um tem a sua importância. Nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Mas com equilíbrio, porque, por exemplo, foi o gestor que levou você até algumas percepções de quais são as melhores estratégias para que você viesse a tomar, né? E é o líder que vem e fala assim, não, mas isso daqui que tem a ver com o que você acredita, é onde está o seu coração, né? Como você falou. Então, eles vão direcionando as suas ações de modo que nem muito coração, né? Porque você também precisa fazer uma análise de mercado, você precisa entender onde que é seguro de se pisar, né? Mas e o gestor ele vem exatamente com isso, né? Para contrabalancear o coração e falar assim, calma aí, porque desce um pouco e vem para cá, vem para esse outro lado, para que Deu um pouco para a terra, né? Exatamente. Então são papéis fundamentais que se completam, né? É bem isso mesmo. Eu acho que, obviamente, assim, como eu falo, eu sempre sou movido a muita paixão, essas coisas, mas, assim, obviamente, a gente faz essas análises, né? Hoje, por exemplo, cheguei agora de uma reunião de um negócio, um projeto muito bacana de revitalização de Borgo, sabe? Com uma pessoa especialista, mestrado aqui em Pisa, fazendo uma coisa super interessante, que ela adorou o projeto e quer fazer umas coisas aqui. Então, assim, você vê que essa comunicação vão acontecendo, essas conexões vão acontecendo, e você percebe assim, aí depois eu estava fazendo uma reunião, depois dessa reunião, eu falei assim, né, com meu sócio, eu falei, a gente começou a analisar em que ponto que isso se encaixava dentro do nosso projeto, né? Eu falei assim, olha, obviamente a gente não vai fazer o trabalho dessa pessoa, mas ela é super complementar para a gente fazer um negócio muito mais legal, porque o negócio vai ficando cada vez mais interessante, mais prazeroso, de trazer mais conhecimento, né? O negócio se torna uma coisa mais importante, né? Obviamente, você não quer ficar cheio de coisa pendurada sem valor, né? Você saber exatamente em que se apegar, em que desapegar. Então, assim, é um pouco também disso, um pouco sobre saber apegar e desapegar das coisas, né? Eu percebi naquele momento que meu processo da minha empresa de futebol americano, por exemplo, eu tinha que dar uma desapegada para segurar uma outra coisa. Então, assim, aquilo não foi só intuição, aquilo lá foi tipo percepção também das coisas, né? Mas como você falou, se é uma coisa complementar, né? A liderança e a gestão. Eu acho que como eu falei para você, hoje a gente tem uma equipe totalmente complementar. Ninguém ali é o mais assim, mas são totalmente complementares. É muito engraçado isso. Parece meio piegas de falar, né? Mas acontece e você percebe quando acontece, assim, sabe? Falando sobre o papel do gestor, né? Algo que vem junto e está atrelado é a gestão,
né? Gestão no que se refere aos recursos tecnológicos que você utiliza, né? A equipa que você tem, e hoje você tem uma equipa fantástica, né? Como você mencionou, e isso tem muito a ver, sim, com a gestão. E hoje, o que você vê, olhando para trás aí, né? E vendo até onde você está hoje, o que você vê como fundamental na gestão? Não, isso foi fundamental na minha gestão para alcançar o que eu alcancei hoje. Utilizar esse recurso foi uma peça assim, fundamental na gestão. Olha, na gestão, como a gente trabalha com muitas coisas técnicas, né, que às vezes são difíceis de ser compreendidas, às vezes são normas e tudo mais. Eu acho que o fundamental para nós foi conhecimento técnico, entendeu? Conhecimento técnico profundo, e a comunicação mesmo com os entes públicos. Eu acho que se a gente não tivesse uma comunicação muito boa com eles, porque quando você fala tecnicamente com o gestor público, né, digo assim, não estou falando só prefeitura, eu digo a superintendência, para saber quais são as normas técnicas de arquitetura do lugar, a pessoa entender que você conhece aquele processo, que você está lá, não para fugir dela, mas tentar entender o modelo que eles gostam de trabalhar e que precisa ser feito, e ela saber que você também gosta de trabalhar dessa maneira. Eu acho que a comunicação foi fundamental, e o conhecimento técnico mesmo nessa questão nossa foi fundamental, e por isso que assim eu tiro o chapéu assim para o meu sócio, que ele tem um conhecimento técnico de arquitetura e também de direito, master, assim. Então, foi muito, muito, muito mesmo, assim. Isso foi um divisor de águas, sabe? Como a gente fala, a Itália é o país da burocracia, foi criada a burocracia aqui. Então, né, a Andrea sabe muito mais, está aqui, ela sabe como funciona. Assim, se você não estuda, você perdeu uma linha ali, você perdeu o seriado todo, você não sabe mais quem casou com quem, entende? Então, eu acho que é um pouco desse estudo que para a gente foi fundamental, saber exatamente o caminho que tem que ser seguido, e essa comunicação com os entes públicos, para a gente foi fundamental. Fundamental, fundamental. Sim, por isso que quando a gente vê hoje, muitas pessoas assim, obviamente, igual eu falo, hoje, todo mundo hoje já sabe um pouco mais sobre superbônus, porque já faz um ano, né? Mas hoje existe muita coisa ainda mística na internet, muito Google errado, muita digitação errada na internet, muito jornalista que faz um Ctrl+C, Ctrl+V de uma matéria errada, que faz coisas... Então, assim, busca a fonte correta, sempre. É um dos conselhos que eu posso dar, busque a fonte correta. Foi o que a gente fez. Decreto, é lei, é norma. É isso. É isso. Não existe suposição quando você vai trabalhar na Itália, assim. Ah, eu acho que pode. Não, você não acha. Cadê a norma? Vamos utilizar essa norma e a partir daqui a gente vai nivelar por aqui. Então, é um pouco disso. Com certeza. E Douglas, o que você falou sobre a burocracia é verdade, realmente. Nós trabalhamos com documentos e com negócios e com pessoas, e é impressionante como a gente percebe que num assunto, por exemplo, como o superbônus, os próprios italianos que cresceram aqui, estudaram aqui, vivem aqui, muitas vezes desacreditavam. Você deve ter vivido isso, você viveu, porque a gente já falou sobre isso no passado. Desacreditavam dos superbônus, inclusive, e diziam: olha, se for dar certo, é tanta burocracia que não vale a pena. Então, é importante mostrar que você desmistificou isso e colocou uma empresa que é um nicho. Na verdade, você descobriu um nicho do mercado, porque ninguém atendia 360 graus
esse assunto, não é Exato. verdade? A gente foi a primeira empresa, olha só que engraçado, né? Um brasileiro veio aqui e monta o Sonho It. Aí depois um brasileiro monta o bônus super bônus. E 98% da população da italiana não acredita no super bônus, assim, é Não, impressionante. Assim, não só vai acredito. acreditar na hora que abrir o mar, eles passarem seco até o outro lado do oceano. Aí eles vão acreditar. Então, assim, hoje por isso que eu falo para você, a gente trabalha com profissionais que acreditam. Então, assim, Sim. hoje, obviamente, a gente trabalha com uma coisa bacana do Super Bônus é o seguinte, a coisa que eu acho mais legal, porque o Super Bônus, ele prevê que você trabalhe com os profissionais locais. Então, se eu vou trabalhar na sua cidade, André, então a gente vai trabalhar com geômetra local, Sim. a empresa local, tudo local, porque isso é distribuição de renda, porque o carro-chefe a construção civil é um carro-chefe muito forte. Então, essa é uma ideia. Mas, assim, a gente vai trabalhar com um profissional local que acredite na história, porque a gente Sim. não tem tempo de convencer ninguém que vai funcionar. Mas Então, aí a liderança está aí, olha. A gente vai falar agora de liderança e é isso que eu queria ver. Por quê? Porque a liderança a gente não vê, né? Mas a gente sente ela dentro de. Você não vê, ela não é palpável, mas é, você sente. E quando você chega num lugar novo para mostrar esse super bônus, essa história com aquele profissional local que não é dentro daquela equipe que você já estava trabalhando. E aí só que você está chegando com a sua equipe, como você vê a liderança nesse projeto, como ela acontece e como a sua equipe sabe, porque os outros veem a liderança, apesar dela é, ser invisível. porque o que acontece? Um dos fatores que está acontecendo, como eu falei, já faz um ano que está acontecendo essa história do super bônus. Então, assim, existe muita conversa, então a gente chega já com a solução. Então, as Uhum. pessoas chegam cheias de receios. Obviamente, elas chegam na defensiva, né? Olha, eu sei que eles que é assim, assim, assado. Às vezes eles sabem tudo errado. Então, elas ficam na defensiva. Então, a gente fala assim, olha, eu vou te explicar, vamos fazer uma reunião, eu vou te explicar como é que vai funcionar. Funciona assim, assim, assado, você vai receber assim, assim, assado, a gente precisa dessas documentações. É verdade? Funciona? Eu falei, sim, entrega que eu te mostro. Entendeu como funciona, como é que a gente vai liberar esse valor, como é que acontece, como é que são os documentos que vocês precisam, quais são exatamente os documentos que você vai precisar mandar para mim. Porque, como você falou, a primeira empresa de gestão 360 graus, porque hoje na Itália, se você, assim, eu recebo muita coisa pelo Facebook, porque o Facebook, né, reúne, escuta a tua voz, não sei o quê, e aparece aquelas coisas no Facebook que você supostamente buscou. Aí aparece para mim assim, troca de janelas pelo super bônus. É uma empresa que só troca janela. Ela não vai conseguir fazer o super bônus para a É. pessoa, porque ela só faz uma das coisas. Então, aí E que ela vai está trocar a janela. só que para o super bônus não adianta só trocar janela, Uhum. entendeu? Tem que fazer um projeto maior. Então, por Entendi. isso que a gente faz o projeto todo dessa maneira. Então, como você falou, Doce, de que maneira que essas pessoas recebem você quando você chega com a sua equipe dessa maneira? A gente mostra para elas que é possível e que a gente já faz e que é possível. É só esperar, é só escutar. Não fique com Uhum. medo, sabe? Existe muita história, muita fofoca no mercado de muita coisa. Ah, eles não pagam isso, eles fazem isso. Se você fizer isso, você vai ser preso. Já escutei um monte de barbaridade. Mas Sim. é só fazer as documentações, fazer trabalhar certinho. Como eu falei, a gente vem estudando isso. Se a gente não estudasse isso, obviamente, a gente também ia estar perdido. Então, hoje a gente já conseguiu uma maneira de conversar com as pessoas que elas começaram a entender melhor, viu? Muito Uhum. sorte. Sim, e então você vê que as pessoas veem a liderança através disso, através do que a sua equipe que já pesquisou, que já está fazendo. Exato, porque agora o que acontece? Eles olham todo o know-how da equipe, depois percebem que a gente tem uma General Contractor, que é bem grande aqui da Itália, e você olha, meu Deus, vocês têm tudo,
Então, quer dizer, é só você só eu mandar as documentações da sua casa, da minha casa, para eu analisar, para ver se eu posso entrar pelo Superbônus? Sim, manda sua documentação, a gente vai conversando, a gente ajusta ela caso a gente precise, tem alguma coisa, porque o Superbônus é o seguinte, ele não aceita coisas abusivas, não aceita coisas irregulares, documentação, impostos atrasados. Então, a gente fala assim, olha, antes de qualquer coisa, arruma isso tudo primeiro, faz um sanatório, né? Arruma todas essas coisas. Depois, quando você arruma todas essas coisas, aí depois você volta e conversa com a gente. Para você não perder seu tempo. Porque se você fizer entrar com essa documentação, você vai perder. Você não vai conseguir. Uhum. Então, a gente alinha isso junto com o geômetra. Fala assim, olha, geômetra, isso daqui não está semelhante ao que foi apresentado. Então, isso aqui precisa ser ajustado. É assim. Então, a gente vai conversando. E automaticamente vai acontecendo. Então, eu acho que no meio de tantas coisas, quando as pessoas percebem que tem alguém que já está fazendo, elas começam a seguir também, né? É engraçado, porque quando você fala a primeira vez, as pessoas às vezes não entendem, né? Mas, assim, uma das coisas, eu não convenço ninguém. Eu não, se a pessoa fala assim, Douglas, me convença que esse projeto é bacana. Já escutei isso na minha vida já, passada. Eu falei, se um dia eu precisar convencer você de alguma coisa, eu não preciso nem de você. Ou você acredita, ou você não acredita. Eu não preciso convencer ninguém de nada. Entendeu? Então, eu acho que esse filtro mesmo natural da vida, né? Não sei, eu acho que eu falei uma coisa muito pessoal, né? Mas tudo bem, mas é isso mesmo. Mas é fonte de inspiração, né? É, É inspiração. mas a inspiração é um pouco disso. Eu acho que às vezes as pessoas estão. Eu estou falando de uma coisa pequena, por exemplo, eu quero montar uma pastelaria. Meu marido não acredita muito nisso, não sei o quê. Você vai ficar dando ouvido para ele? Monta sua pastelaria, né? Vai embora, sabe? Daqui a pouco as Depois pessoas ele vai lá comer pastel, entende? agregam, daqui a pouco elas estão ali do seu Agrega, vai fazendo lado. coisa. Então, assim, num grande negócio é diferente, é a mesma coisa. Você precisa ter uma equipe, pessoas que acreditam, pessoas que estão na sua vibração, de acreditar, de vambora, é isso, a gente tem um tempo curto para aproveitar tudo isso, é uma grande onda que todo mundo tem que aproveitar, que ninguém está aproveitando. Agora as pessoas estão começando a remar lá atrás na onda, entende? E eu falei assim, olha, a gente tá na frente, então assim, né, vamos trabalhar direitinho, vamos fazer tudo certo, né? E que mensagem você gostaria de deixar hoje, Douglas, para aquele empresário, aquele profissional que tem uma ideia, que ouviu falar sobre algo que pode ser bom, né? Mas está aí com medo, inseguro, né? Ou talvez não tenha informação suficiente. Que mensagem você gostaria de deixar hoje para líderes e profissionais como inspiração? Ó, como líder, eu acho que deve seguir super a sua intuição, sabe? Pedir mesmo, como eu falei para vocês, peça que venha essa intuição, você vai perceber alguma coisa na sua vida. Fique de olho aberto. Não olhe para o mesmo lugar que as pessoas estão olhando. Fique de olho aberto, fique de olho aberto. Como líder, eu falaria isso, assim. Agora, e como gestão, se una pessoas incríveis, sabe? Pessoas que acreditam no mesmo que você está falando. E nunca tente convencer a pessoa que aquele negócio é bom. A pessoa tem que perceber na hora. Se você falar 3 palavras para a pessoa, ó, eu pensei em fazer bijuteria, a pessoa fala assim, nossa, é isso mesmo. Então, essa pessoa você tem que fazer bijuteria. Nossa, pensei, é isso. Ou faz sozinho, melhor, entende? E aí você com o tempo você vai fazendo essa gestão com outras pessoas, entende? Porque já aconteceu na minha vida isso também, de eu acreditar, eu tenho enxergado uma oportunidade bem grande de fazer um negócio, chamei os meus sócios na época para fazer, acabaram, Douglas, essa ideia não é muito boa. Aí depois saiu essa ideia no mercado depois de 1 ano, mais ou menos, e essa pessoa vendeu por R$1 bilhão. Então, a culpa é sua de você não seguir seu sonho, sua ideia. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, como líder, siga a sua intenção, siga a sua ideia, corra, entendeu? Como gestor, trabalha com gente que acredita realmente no que você está falando, gente bacana, sabe? Pense nisso, sabe? E, no grande arquiteto do universo para te guiar, só isso. Fantástico, Douglas. E fazendo uma síntese, né, aqui sobre o que nós falamos hoje, líder
partindo de você enquanto pessoa, como fonte de inspiração, você alcança o coletivo, né? Você alcança outras pessoas e, com o tempo, eles estão ali, do teu lado, com essa ideia, né? Gestão, a comunicação é fundamental, mas, claro, o conhecimento técnico também, ele anda ao lado, né? E é o que ajuda aí no alcance dos resultados. Gestor, vai ter momento que você vai se apegar e vai ter que se desapegar, né? Apesar do seu coração estar ali, é o gestor que vai fazer com que você perceba que não é por aí, não. Vai ter que desapegar. E liderança. Liderança é quando você vê na sua equipa o espelho da sua essência enquanto líder. Quando você olha para a sua volta e você vê que aquele seu sonho, como o Douglas colocou aqui muito bem, né? Aquela ideia inicial, hoje ela está presente no coração de outras pessoas também. E que para eles também é importante. Douglas, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. E tenho certeza que esse programa vai ser fonte de inspiração para vários empresários, líderes de negócios, profissionais que têm essa intenção de iniciar uma ideia, né? E agradecemos muitíssimo. Eu que agradeço vocês foram super simpáticas, mas demorou tanto para a gente se encontrar, né? Mas foi bom, eu adorei também, foi muito bacana. Você vê, eu gosto de coisas assim, sem script, sem nada, porque eu vou falando e a gente vai conversando. Para mim, foi ótimo, adoro conversar sobre assim, adoro falar do que eu faço, porque eu tenho muito prazer do que eu faço, então, para mim, eu passo a noite inteira aqui conversando com vocês. Um beijaço para vocês, um beijo para todo mundo que vem para Verde Emoli também, meus grandes amigos que se tornaram, e vamos transformar esse lugar num lugar incrível, incrível, e vai ter muito mais, tenho certeza. E eu queria agradecer, Douglas, por você compartilhar com a gente a sua experiência, primeiro, né, a história do seu sonho italiano, e segundo, a sua experiência, que enquanto tantas pessoas estão pensando o que eu vou fazer agora, no meio de toda essa crise, nasceu tudo isso. Então, te parabenizar por tudo isso e agradecer por compartilhar a experiência com a gente. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo. Obrigada a você. Obrigada, Douglas. Olha que coisa mais linda essa piscina natural ao lado do moinho. Aqui vai ser um lugar incrível pra gente ficar com todo mundo. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, meu Jesus Cristo. Que coisa linda.